Sabe, eu sei que você e eu, nós temos pessoas que a gente tem prazer em servir. A gente tem prazer em seguir. A gente tem prazer em dizer que somos seguidores dessas pessoas. Eu sei que você tem. Tem algumas pessoas que elas provocam alguns sentimentos na gente, né? Que elas nos fazem apaixonar por elas. Elas são pessoas que realmente têm uma capacidade de provocar esses sentimentos em nós. Sim, há influenciadores que eles têm aquela capacidade de nos fazer, que nós nos sentimos pertencentes, por causa da valorização que eles trazem. Nós nos sentimos valorizados, nós nos sentimos inspirados, nós nos sentimos capacitados e corajosos, mesmo diante das nossas vulnerabilidades. E o maior influenciador que já pisou nessa terra, com certeza foi Jesus Cristo. E Ele nos fez sentir assim por causa do amor com que Ele se dedicou a nós. Esta noite nós vamos estudar um pouquinho, ver um pouquinho, sermos ministrados pelo Espírito Santo a respeito desse tipo de influenciador. Desde já eu quero avisar você que essa palavra aqui, ela também foi baseada, sofri muita influência de uma palavra do pastor Craig Groeschel, num summit de 2018, onde ele falou sobre o tema. Aliás, quero incentivar você a se inscrever no summit. Esses dias eu fui numa palestra de um coach, muito temente a Deus, ele e a sua esposa, Paulo Vieira e Camila Vieira. Olha, eu vi quanto custava a palestra deles, eu falei, uau, precisava investir uma boa grana para estar lá. Mas eu fui também, não porque eu estava convencido que eu tinha que pagar aquela grana, mas eu fui convencido porque, na verdade, eles ofereceram para alguns pastores a irem lá, de grátis. Já pensou, gente? Aí eu fui, né? Só que, gente, depois de ter ouvido aquelas palestras, eu falei assim, rapaz, mesmo para quem pagou, valeu cada centavo, a coisa era muito boa, mas era uma quantia assim de mais de R$1.000 em alguns casos, mas valeu a pena. Você tem o Global Leadership Summit, por uma assim, é só para você dizer que você ajudou, entendeu? E olha, não estou desfazendo nem do Paulo Vieira, nem da Camila Vieira, são excelentes. Eu creio que até eles poderiam dar uma palestra a nível global, mas os palestrantes que vêm ao Summit e que nós assistimos vídeos aqui, são várias pessoas nesse nível daí para lá, entendeu? É algo impressionante e você realmente faz um pequeno investimento para receber algo muito grande. Se eu fosse você, desde que eu comecei a participar do Summit, eu não perco, porque realmente é algo muito enriquecedor. E essa palavra aqui foi baseada, né, também nessa palestra do pastor Craig Groeschel no Summit de 2018, sobre pessoas, líderes que nós amamos seguir, e eu usei a palavra influenciadores que nós amamos seguir. Porque você já ouviu falar dessa palavra, né? Quantos aqui já não ouviram falar? Quem daqui já não ouviu falar, né, de influencers, de seguidores? A gente tem lá o nosso Instagram e você pergunta, as pessoas perguntam, quantos seguidores você tem lá no seu Instagram? Esses dias eu descobri assim que o que é um nano-influencer, o que é... Bom, enfim, estava conversando com uma pessoa que entende muito desse mundo. E hoje nós conhecemos bem isso. Hoje nós ouvimos falar que a influência da internet é tão forte que hoje eles estão querendo regular essa coisa aí, né? Se fala de milícias digitais, porque há muitas pessoas que influenciam. YouTubers famosos, né? Você já ouviu plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp e outras semelhantes a essas, são usadas justamente para influenciar pessoas. As pessoas chegam a mudar o que vestem. Você já viu?
Umas pessoas assim, você fala, olha, veja só, estou vendo assim algumas pessoas vestindo mais ou menos igual. Dali a pouco você vê que tem um influenciador lá da moda, né? Tem até a tal da harmonia facial, corporal, né? Você às vezes olha, tem mulheres assim que parece que todo mundo está ficando com a mesma boca, né? E assim, é verdade. Tem gente assim que olha e fala, cara, esse rosto é parecido com aquele outro rosto ali. O que você fez? Não foi a harmonização facial. E dependendo, né, de quem ela segue, ela vai ficar com um estilo. Não é somente isso. Tem pessoas que sofrem influência. Você já ouviu em algumas denominações que o líder maior daquela denominação, às vezes ele é de um estado, do Rio de Janeiro, por exemplo, e tem todo um sotaque. O carioca tem um sotaque marrento, né? Aquela coisa assim. Dali a pouco você vê que o pastor que nasceu aqui na Moreninha, em vez de falar porta, está falando porta. São influenciadores, pessoas assim que realmente provocam esse sentimento. Mas nós estamos no mês da família. Daqui a pouco vai ter conferência da família, vai ser super de Deus. Se você também não se inscreveu, gente, o que vocês estão esperando? Sem brincadeira, meus irmãos, vai ser sobrenatural. E quem não precisa da conferência da família, quem não precisa aprender mais sobre relacionamentos familiares, então nós vamos ter aí. Mas existem pais que os filhos amam seguir, não é? Não tem, você já viu aquelas imagens assim, de crianças, elas têm uma certa idade, eu já vi isso com meus filhos, eu até brinquei, porque eu vi as propagandas e eu falei, quando eu for pai eu vou fazer essa brincadeira, né? E eu vi tanto o Filipe e o Gabriel, tinha uma certa idade, que se eu cruzasse a perna, eles olhavam assim, dali a pouco eles cruzavam a perna, eles sozinhos. Mas parece que com o tempo, eles vão deixando, e eles querem ser eles mesmos, mas existem pais que eles agem de certa maneira que os filhos amam segui-los. Os filhos apreciam obedecê-los. E mesmo quando saem do caminho, eles ficam lá no fundo, eles sentem tristeza. Existem maridos que são mais fáceis de serem amados por suas esposas do que outros, não é verdade? Tem assim uma mulher que fala do marido, olha, eu falo assim, uau, a mulher falando assim do marido, né? Porque geralmente os cônjuges, eles reclamam uns dos outros, né? Não devia ser assim, mas a gente vê muito isso acontecer. Mas, tem maridos que amam elogiar as suas esposas por suas qualidades, mas o que será que existe aí, né? O que será que existem nesses pais, nesses maridos, nessas esposas, nessas pessoas? Existem amigos que a gente ama ter por perto, enquanto tem outros que a gente fala, esse cara é chato, você quer se afastar. Existem amigos que você quer cada vez mais estar perto. Por quê? Porque eles provocam sentimentos em nós. Nós nos sentimos valorizados, inspirados, capacitados e corajosos. Então, baseado muito na vida de Jesus, nós vamos aprender um pouco mais sobre essas características, essas qualidades que tem esses influenciadores que nós amamos seguir. Você está pronto? Então vamos lá, hein, gente, aqui junto comigo, porque quando você acompanha a palavra, vai mais fácil e mais rápido. Se você viajar aí, você vai ficar louquinho para acabar logo de uma vez. Mas olha só, o primeiro sentimento, quais são as qualidades dessas pessoas? Como é que a gente se sente, por exemplo, valorizado? Como é que a gente se sente valorizado? É porque essa pessoa tem um coração que se importa. Um coração que se importa. Veja no Evangelho de João, o primeiro versículo do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até
o fim. Amou-os até o fim. A marca de Jesus é realmente essa, né? De amar e não desistir de amar. Não é por nada que a palavra de Deus diz que Deus é amor. Craig Groeschel, nessa palestra, citou uma frase que eu guardei: você nunca será uma pessoa que os outros amam se não for alguém que ame as pessoas. Vou repetir: você nunca será uma pessoa que os outros amam se não for alguém que ame as pessoas. Parece que a gente sente isso, né? Você sente quando você é amado. Você sente que você é valorizado porque você sente que aquela pessoa, ela ama, ela tem um coração que se importa com você. Não é algo forçado, não é algo por causa de uma circunstância. Não é algo que ele queira porque quer receber alguma coisa de volta, em troca. Não, aquela pessoa tem um coração que se importa. Ela parece que está sempre dizendo assim: eu noto, você importa. Então, aprendi com ele 4 palavrinhas. Eu noto, você importa. Eu noto, você importa. Você é dessa pessoa? Eu fico perguntando a mim mesmo: Deus, eu digo que amo, mas será que eu tenho mesmo um coração que se importa? A ponto de estar sempre dizendo: eu noto, você importa. Eu noto, você importa. Então agora eu vou pedir para você, eu gosto de interação na mensagem. Eu sei que muitas vezes essa casta de pastor não gosta muito, porque tem gente que até fala: eu não gosto de pessoa que fica pedindo para repetir. Dê um abraço ao seu irmão, dê um sorriso para ele. Eu já sou o contrário, eu acho tão chato o cara que não gosta disso, que eu acho o cara que é chato, entendeu? Mas cada um tem direito de achar, né? Eu gosto de comunicação, eu gosto de interação, parece que a coisa cria uma atmosfera mais legal. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou contar com você agora, para a gente exercitar um pouquinho e ter um coração que se importa e a pessoa perceber. Sem comunicação, como que a pessoa... são pessoas que são cheias de conteúdo e com pouca relação, com pouca interação relacional. Não é verdade? Sabe um monte, mas parece que é um cabeção desse tamanho com um coraçãozinho desse tamanho, né? Então vamos lá. Agora, olha, como é que eu posso desenvolver um coração que se importa? Primeiro, trata-se do fato de você sair do centro. Tira o eu do centro e coloca o você no centro. Vou te mostrar como que é isso. Todo mundo que tem um coração que se importa, tem que ter uma marca. É a marca que o poder do Espírito, o Espírito de Jesus que está em nós já nos capacita, porque Deus é amor e Deus está dentro de nós através do Espírito Santo. Então eu queria contar com a sua ajuda aí, vai. Me ajuda aí, vai. Que você fizesse um coraçãozinho assim, ó. Faz um coraçãozinho. Filma alguém. Põe alguém dentro do seu coração aí. Filma alguém. Você já saiu do centro. Porque a menos que você vá para frente de um espelho, você não vai colocar você no coração, você no centro desse coração. Você está dizendo ao outro que a sua vida não será centrada no eu, mas você sempre estará pronto a dizer: por amor a você, por amor a você, por amor a você, por amor a você, por amor a você. Esse sentimento de amor, ele vai provocando outras coisas, ele vai tirando o nosso eu do centro. Esse sentimento vai assim, primeiro... Sim, porque você não está no centro, primeiro não é você. Não são os seus direitos que estão na frente. É sempre o outro. Não é? Às vezes, as pessoas, elas reclamam umas das outras, porque elas querem que seja feito primeiro a vontade dela. Pode ver, pode notar, toda a briga, até entre casal, surge, mas ela não faz o que eu quero. Porque ela não faz o que eu quero, você também não faz o que ela quer, aí você já viu o que vira, não é verdade? Então você vai dizer assim... Principalmente se você estiver do lado do seu esposo, da sua esposa, você vai dizer assim: primeiro você, diga para ela, primeiro você, amém, amados? Olha que beleza, quando você coloca o outro em primeiro lugar. Aliás, a palavra de Deus diz isso, né?
cada um considere o outro superior a si mesmo, está lá em Filipenses capítulo 2. Veja só, e depois, o sentimento de um coração que se importa, o que dizia o versículo? E tendo-os amado, amou-os até quando? Até enquanto eles fossem agradáveis? Até enquanto eles fossem obedientes? Até enquanto... Não. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Você acha que aqueles discípulos de Jesus, eles não tinham momentos que Jesus falava, que desagradável, né? Uau! Quando eles não acreditavam, Jesus falava, até quanto aguentarei vocês, geração incrédula? Não era fácil não. Você acha que era fácil? Você acha que era fácil andar com Judas, sabendo que a cacaca que ele faria depois? Você acha que era fácil andar com um Pedro, sabendo que ele o negaria? E depois que o negou, mesmo assim, quando ele volta para restaurar Pedro. Sabe por quê? Tendo-os amado, amou-os até o fim. E nós estamos dispostos a ter um coração que se importa e dizer para a pessoa, para o nosso irmão, eu quero amar você, sempre eu quero estar com você, eu quero caminhar junto com você. Mesmo naqueles momentos em que a gente vai ter alguns desentendimentos por causa das nossas diferenças, eu quero sempre estar com você. Primeiro você, sempre com você. E agora, a gente vai, outra interação, pode? Vamos lá. Eu quero, porque a gente tem uma mania, é muito fácil você começar a reclamar dos outros. Eu estou tentando, e cada vez menos, mas eu já percebi que é uma luta séria contra a minha carne, contra o meu eu. Eu tenho uma mania de ficar reclamando e julgando as pessoas. Eu sei que você tem facilidade para não julgar, você tem facilidade para não reclamar. Mas eu estou falando que sou eu, tá, gente? E aí, você parece que tem problemas. Uma vez eu ouvi um pastor que ele disse assim, olha, Jesus diz, chorai com os que choram. Aí a gente fala, puxa, é tão difícil ir num velório, mas ele disse assim, sabe, que eu descobri que as pessoas, às vezes tem momento difícil de chorar com os que choram, mas as pessoas têm, acho que mais facilidade de chorar com os que choram, porque parece que você sente assim, coitadinho dele, do que se alegrar com os que se alegram. Se alegar com a conquista do outro, com a vitória do outro. Então eu quero que você junte suas mãos assim, junte as suas mãos. Eu gostaria que você celebrasse a pessoa que está do seu lado, dando um aplauso para ela. É isso aí, celebre essa pessoa é importante para você. Uma repórter conta uma história de que ela foi entrevistar 2 candidatos a primeiro-ministro da Inglaterra. E ela chegou perto de o primeiro que ela foi entrevistar, e ela fez perguntas. Aquele cara sabia responder tão bem as perguntas, e ele falava tão bem, que ela saiu dali e falou assim, meu Deus, tem que votar nesse cara, né? Porque olha o quanto que ele é importante, olha o quanto que ele sabe, olha o quanto que, sabe? Ela só foi falando uma porção de coisas dele. Quando ela saiu, foi entrevistar o segundo. O segundo, ela começou a falar e parecia que ela passou a ser entrevistada. Ele queria saber como ela estava, se ele fosse o primeiro-ministro, o que ela gostaria que ele fizesse. Começou a se importar com seus problemas e foi falando. Ela saiu dali e falou assim, o outro demonstrou o quanto ele sabe. Esse segundo mostrou o quanto ele se importa comigo. Já viu quem ganhou a eleição, né? Porque alguns vão fazer você pensar que eles são importantes. Os melhores vão ajudá-lo a ver como você é importante. Que coisa maravilhosa, né? Uma pessoa que tem um coração que se importa é maravilhoso. Gente que tem um coração que se importa são pessoas que estão servindo aqui na escola do discípulo, na escola da família, estão servindo aqui na música, estão servindo ali na produção, estão servindo na administração, no Viva a Vida, no Ministério de Missões, no Amor de Verdade, nos projetos sociais da FUNASP, agora ali em cima no Mini, enfim,
ajudando em todas as áreas. Se precisar pegar um tijolo ali da reforma, você pode contar com ele. É um cara que está sempre pronto a servir. Gente que está pronta a servir, sabe por quê? Porque eles se importam. E eu quero passar um vídeo. Puxa, eu esqueci minha pulseirinha laranjada, hein, gente? Porque esse mês é o mês do Maio Laranja. E eu me lembro que dentro de um pequeno grupo, as pessoas estavam conversando e esse pequeno grupo, surgiu uma ideia. Porque tinha um projeto que trabalhava com mulheres em situação de risco, de prostituição, de venda do corpo, e que sofriam muitas vezes violência e tudo mais. E tinham também as crianças dessas mulheres. E aí eles foram falar no pequeno grupo. De repente surgiu, escuta, por que a gente não pega esse projeto e a gente põe um nome, põe um meio, enfim. Foi nascendo ideias até que surgiu o Maio Laranja, que foi conhecido na cidade, que teve uma lei municipal apoiando, depois uma lei estadual e é reconhecido nacionalmente. Algo que nasceu dentro de um pequeno grupo. O Cristo Redentor já foi pintado, já teve iluminação, né? Iluminação de laranja por causa do Maio Laranja. Queria que a gente visse esse vídeo para mostrar para você como são pessoas que têm um coração que se importa. O que é mais cruel? O que sangra mais? O grito das dores e violências sofridas dos pequeninos? Ou o silêncio e a surdez que bradam a indiferença dos nossos corações e ouvidos omissos? E a omissão é autoritária, exige silêncio e medo dos seus adeptos. Ela estimula olhares para os feeds, reels, faces, mas anestesia e sensibiliza verdadeiras vidas e faces na nossa cara. Cega-nos a tal ponto que não percebemos expressões infantis sofridas. Oculta almas roubadas no secreto e intimidades brutalmente invadidas. Por favor, por favor. Desliguem um pouco os celulares, larguem as telas, inclinem seus ouvidos, ouçam seus clamores, estendam os olhos. Olhem para elas. Olhem para elas. A cada hora, 13 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. No entanto, esse número pode ser ainda maior, já que apenas 7% dos casos são denunciados. 75% das vítimas são meninas e, em sua maioria, negras. Entre os meninos, são mais frequentes entre 3 e 9 anos de idade. Várias agências das Nações Unidas informam que cerca de 1 bilhão de crianças estão sendo vítimas de violência no mundo todos os anos. A violência sexual acontece em todas as classes sociais e em todos os povos e nações. A violência sexual contra a criança acontece principalmente em casa. A maioria das meninas se casam ainda na infância para se livrar de abusos dentro de casa. Para cada 3 pessoas traficadas no mundo, uma é criança. A grande maioria dos abusadores são homens. Pai, quem por eles lutam, quem sente, quem vê, quem chora nas madrugadas, quem esbraveja para os 4 cantos que a violência sexual não pode mais ser tolerada, quem ama, quem acolhe, quem afaga, quem tem essa tal empatia, quem em nome da justiça e do verdadeiro amor denuncia, quem? Você percebe o que é realmente se importar?
ter um coração que se importa. Eu vejo às vezes, por exemplo, a gente comentando muito sobre casos como esses, ou o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente fica, você viu aquilo, olha, você viu aquela cidade, você viu? Mas a grande pergunta era, o que nós temos feito para mudar essa circunstância, ou mesmo até para atender essas pessoas que estão perdendo tudo, e é literalmente tudo, porque não está perdendo só a sua casa e os seus bens, mas eles perderam também os seus empregos, porque no lugar onde eles trabalhavam também está inundado. Aquele que trabalhava para produzir alguma coisa, ele não pode mais produzir, porque ele perdeu. A gente se importa? Você tem doado? Você tem se doado? Nós precisamos fazer essa pergunta constantemente. Sabe por quê? Influenciadores que valem a pena serem seguidos são influenciadores que têm um coração que se importa, porque ele traz valorização, não para si mesmo, mas para o outro. 2, uma paixão por inspirar. Veja o que diz um versículo lá em João, capítulo 14, versículo 12, mais uma vez sobre a vida de Jesus. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o meu Pai, ou eu vou para o Pai. Quando eu ouço esse versículo, eu falo, uau! Você já ouviu sobre Jesus? Você já leu sobre Jesus? Ei, olha as obras que Jesus fez. Ele não estava falando ainda, ele não tinha ainda ido para a cruz. Ele estava dizendo das obras que eu faço porque ele amava, porque ele se importava. Ele se importou com a mulher, se importou de verdade com a mulher com o fluxo de sangue. Ele se importou de verdade com o pai que estava com a filha doente. Ele se importou de verdade com a viúva que tinha perdido o seu filho, que era assim, tudo que lhe restava. Ele se importou, ele curou. Ele livrou pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, que estavam possessas pelo diabo, e aqueles demônios acabando com a vida delas. Ele se importou com essas pessoas, ele se importou, ele curou, ele ressuscitou. Jesus se importou. E ele fez coisas maravilhosas. Só que ele disse assim, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores. Porque o meu tempo já acabou, vocês vão ter mais tempo agora. Uma frase de Craig Rochelle também. A inspiração traz para fora aquilo que já está lá dentro. A inspiração traz para fora aquilo que já está lá dentro. Quando você se sente inspirado por alguém, por algo, você tira aquilo que está lá de dentro e põe para fora com força. Tem uma companhia chamada Bain, que ela fez uma pesquisa. Ela pesquisou 2.000 funcionários e eles descobriram 33 atitudes diferentes mencionadas como atitudes que inspiram. Vamos falar das 33. Brincadeira, gente, que senão a gente ia ter que ficar aqui numa noite de vigília, né? Mas vamos lá, alguns destaques das pessoas que são mais inspirativas. Elas têm uma perspectiva otimista. Ela diz assim, não é otimismo, não é aquele pensamento otimista, pensamento positivo barato, não. Que fala, não, calma, não está assim não, está tudo bem, calma, vai ficar melhor ainda. E a pessoa olha e fala assim, como assim está tudo bem? Não está tudo bem. Não, isso daí não é nada. Como não é nada? Você não está na minha pele para sentir o que eu estou sentindo, para ver o que eu estou vendo. Não, a pessoa que tem perspectiva otimista é aquela que diz assim, hoje temos desafios difíceis, mas nós vamos vencê-los. Gente, eu estava conversando com o pastor Gilson Breder, meu discipulador amado. Ele é uma pessoa que tem o coração que se importa. Ele é uma pessoa que ele me influencia demais. Ele é uma pessoa que inspira. Sabe aquela vida que te inspira? Eu estava conversando com ele e ele foi me dando uma aula do problema que ele está tendo, né? Eu não sei, eu acho que todos aqui sabem
que o nosso pastor Gilson tem um linfoma, tem um câncer no sistema linfático, e é um tipo de câncer que não é agressivo, não Hodgkins. Você viu que eu estou aprendendo tudo, né, essa coisa aí. É indolente, quer dizer, ele estava lá, podia estar lá há algum tempo, ele vai ficando, enfim. Eu recebi uma aula de perspectiva otimista. Ele me descreveu tudinho como era o problema que ele estava passando. Aí depois eu falei, uau, ele deve estar... E agora ele vai ter que passar por quimioterapia. É um tratamento invasivo, não é? É um tratamento difícil. Eu perguntei a alguns médicos e disse, cada organismo reage de um jeito. Mas... Depois que ele acabou de me explicar tudinho como é que ele estava, ele falou, bom, agora você ganhou uma aula, você queria saber como eu estava, e ele ficou falando assim uns 15 minutos como ele estava. Me detalhou toda a situação dele. Mas o incrível foi o depois. É como se eu estivesse vendo essa frase, temos desafios difíceis, mas nós vamos vencê-los. Ele me passava isso, ele passou fé, confiança. Sim, ele falou assim, não, nós temos médicos bons. Olha o que ele diz, nós temos médicos bons. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão apoiando. Ele agradece muito a vida desta igreja, o apoio. Ele tem recursos, ele pode ir ali a São Paulo, fazer todos os melhores dos diagnósticos. Tem os melhores médicos ali guardando. Ele disse, e eu agradeço a Deus muito por tudo isso, mas principalmente eu acredito em Deus. E sabe o que ele disse? Eu estou otimista, porque eu sou otimista. Eu falei assim, olha aí, a experiência. Nós amamos seguir pessoas assim. Se a pessoa falar, para tudo aí, vai lá lavar o banheiro, a privada está tudo suja, você vai lá e faz. Porque essa pessoa que está pedindo, você entende? Eles são inspirativos porque eles têm sempre uma perspectiva otimista. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Mas eu quero destacar o começo. Ele está passando por uma porção de tribulações, mas ele diz assim, por isso estamos sempre de bom ânimo. E ele termina dizendo, porque andamos por fé e não por vista. Ele está dizendo, se eu estou de bom ânimo, porque eu não estou calcado nas circunstâncias. Eu sei que temos tempos difíceis, mas eu tenho fé que Deus está conosco. Olha, é uma coisa... Outras características, humildade. A humildade, ela inspira, ao contrário do orgulho que desencoraja. Veja o que a Bíblia diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como é importante, como os líderes, como os influenciadores que nós amamos seguir, eles têm essa qualidade de humildade. Você vê que a pessoa está realizando uma porção de coisas. Então eu vou contar um pouquinho mais da sua conversa. Ele disse que o pastor Gil estava orando, e ele falou, agradeço muito. Eu fiquei pensando assim, que bom que eu tenho uma boa equipe, que bom que eu dei abertura à equipe, que bom que vocês estão lá, e vocês vão fazer tudo bem. Aí disse que ele estava orando e falou assim, aí eu mudei, não estou mais pensando assim. Eu falei, você não está mais pensando assim, por quê? Ele falou assim, não, sabe por quê? Sabe por que vocês estão fazendo tudo o que vocês estão fazendo e vocês estão ali firmes? Por causa da graça de Deus. Aí eu falei, você pode ser humilde por conta de você mesmo. Eu vou dizer, tem muito a ver com você sim, é o que você fez, é como você desenvolveu o seu trabalho. Mas obrigado pela aula de humildade. Líderes, influenciadores, pessoas que nós amamos seguir, elas são consistentes. Elas vão por um caminho e elas não param. Não é verdade? Você ama seguir alguém que você sabe por onde ele está indo e não desiste, ele não sai daquilo. Metodologia pode mudar, momentos podem mudar. Uma hora está fazendo uma coisa, agora é hora de parar aqui. Mas eu estou falando sobre direção. Estou falando sobre consistência, estou falando sobre o que Jesus disse quando ele falou lá em Lucas 9:62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
São pessoas que vão, que eles seguem apesar das dificuldades, são consistentes. São influenciadores empáticos, eles são bons ouvintes. A pergunta central não está no que a pessoa produz, mas no que está acontecendo com aquela pessoa. Esses dias eu ganhei uma aula sobre isso com um amigo que vende consórcio. A gente foi fazer um podcast, eu vou fazer um pouquinho de propaganda, né? Liderando com Fé, segue lá, o Liderando com Fé, principalmente porque a gente enfatiza 7 áreas de influência e a gente está fazendo um trabalho muito ligado com a ideia do movimento de liderança, que é o Global Leadership Summit. E esses dias nós entrevistamos alguém, o pastor Marcelo, da Igreja Evangélica Comunidade Global, e ele estava falando que lá na empresa dele, quando ele vê que alguém não está produzindo aquilo que deveria produzir, não está alcançando as metas de venda, ele não chega batendo, o que está acontecendo com você e tal, ele vai lá e vê o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Será que ela não entendeu alguma coisa? Será que eu posso explicar, eu posso ensinar, ele tem prazer. Mas ele diz que às vezes ele nota que não se trata dele não estar entendendo o produto, dele não estar sabendo o que fazer com aquele produto. Sabe o que ele está fazendo? Ele não está conseguindo, é porque ele está com às vezes um problema no casamento. Aí eu falei, e o que você faz? Aí deixa de ser aquele que trabalha comigo, que tem que fazer as metas para ser uma pessoa que precisa de ajuda. Eu tiro ele do ambiente do trabalho, tem uma padaria, alguma coisa ali perto, eu vou lá, tomo um café com ele, aí eu deixo de ser o patrão e vou ser o pastor que vai cuidar dele. Falei assim, cara, que legal. Ele falou assim, porque tem muita gente que fala que essas coisas não se misturam. Não, Deus tem que estar no nosso negócio. São pessoas, eu falei assim, e aí o que você faz? Ele falou, eu ouço, fico ouvindo. Quando você ouve uma pessoa, só de você ouvi-la, ela já... Mas o principal destaque nessa pesquisa da Companhia Bem, sabe qual foi? Principalmente sobre o líder, sobre a pessoa que lidera, é que é um líder centrado, um líder seguro, estável, confiante. Aquele que não se mostra carente de popularidade, não está querendo provar nada, ele é guiado por valores, impulsionado por um propósito, por sua missão. Ele tem uma visão apaixonada e conecta as pessoas. É lindo, né, quando a gente vê nossa frase identitária. Uma igreja apaixonada por Deus e por isso. Sabe por que isso cumpre com o maior dos mandamentos? Deus e pessoas. Porque se a gente ama a Deus, mas não ama as pessoas, isso é incoerente, já disse o apóstolo João. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Não sou eu que estou falando, foi ele que falou. Mas é a palavra de Deus. E olha, amados irmãos, como é importantíssimo a gente ser coerente com aquilo que a gente fala. As pessoas olham e a gente precisa viver isso. Uma igreja que realmente seja apaixonada por Deus e por pessoas. 3, vontade para se multiplicar. Então, se eu quero valorizar as pessoas, eu tenho que ser um coração que se importa. Se eu quero inspirar as pessoas, eu tenho que viver uma vida em que as pessoas se inspiram não somente pelo que eu falo. Porque você viu aqui, nessa pesquisa, o que as pessoas mais querem ver em um líder, em um influenciador. Mais 3, tem que ter vontade para se multiplicar. Só capacita, porque o sentimento de estou capacitado é provocado por aquele líder que ele tem vontade para se multiplicar. Veja o que disse Jesus em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus, lembra quando ele disse assim, farão as obras que eu faço e as farão maior ainda? Ele está inspirando, né? E agora ele está dizendo, vocês conseguem.
Eu estou indo para o Pai. Todo mundo dizendo, mas meu Jesus, se o Senhor partir agora tão novo, a gente vai ficar aí, ó. A gente vai ficar perdido. Como é que a gente faz? E Jesus está dizendo, não. Ó, agora eu morri, ressuscitei, e agora eu vou para o Pai, mas o meu poder está dentro de vocês. É como se disse, ó, minha parte eu já fiz. Agora cumpram com a tarefa que eu passei para vocês. Agora é com vocês. E você pode dizer assim, ué, mas como que eu vou fazer isso? Ele mesmo que deu a missão, é Ele mesmo que dá o poder, porque Ele tem autoridade para dar esse poder. As pessoas precisam ouvir mais de você. Sim, você. As pessoas precisam ouvir mais de você assim. Ó, você consegue. Eu confio em você. Você é inteligente. Você já está capacitado para decidir. Mas geralmente a gente tem um receio. Se eu delegar autoridade, será que ele vai fazer o que eu estou falando? E se ele fizer, será que ele vai fazer a escolha certa? Como eu posso confiar? Como que a gente aprende a confiar, gente? A gente aprende a confiar confiando. Não tem jeito de você aprender de outra maneira. Você aprende a confiar confiando. Confie nas pessoas. Eu gosto muito dessa história também que eu vi num summit. Que tem um menino que chega para sua mãe e pergunta assim, mãe, por que aqui não tem um pai nessa casa? E como o menino faz a pergunta, a mãe resolve esclarecer por que não tem um homem dentro daquela casa, para ser o marido dela e o pai daquele menino. E ela começa a explicar, olha filho, quando era bem jovem, tal, ela adolescente, ela se casou, né, ficou grávida, e aí logo depois o marido foi embora, e aí lá estava ela, uma mãe solteira, que ficou grávida na adolescência, ficou casada apenas durante 2 anos, e aí ela se divorciou. Alguns anos mais tarde ficou grávida depois, 6 meses depois de nascer, seu filho divorciou-se novamente. Não estava dando certo, e ela disse assim, então, meu filho, olha, eu estou aqui, a sua mãe vai se esforçar, nós vamos ter um ambiente de amor, mas estou muito decepcionada com os relacionamentos, não dá certo. Aí ela viu a cara de insatisfação do filho e disse assim, agora vamos fazer o seguinte, se você acha que é fácil assim arrumar um pai, por que você mesmo não sai e traz um pai para casa? E ela achou que aquilo, né? O menino saiu, ele ia ter uma aula de lutas marciais, e ele saiu e chegou lá, no primeiro dia que ele ia fazer, também teve um rapaz, um motoqueiro, cabeludo, fortão. Ele disse que qualquer criança podia ter medo daquele cara. Mas ele não teve medo, por quê? Ele teve, olha, como os dois estavam começando ao mesmo tempo, eles tinham que treinar juntos, porque eles iam aprender juntos. E eles começaram a aprender juntos, e ele começou a gostar daquela amizade, aquele cara começou a gostar dele, um menino muito bacana, muito legal. Aí ele pegou e falou assim, o Kevin, era o nome desse rapaz, ele falou assim, escuta, você não quer ir no cinema, assistir um filme assim, é muito legal. E ele chegou e foi pedir para a mãe dele, falou, eu não vou deixar você ir sozinha num cinema. E foi junto. E aquela foi a primeira vez que eles foram os 3 juntos ao cinema. Mas ela gostou do jeito que aquele rapaz cuidava do menino. E foi a primeira e última vez que eles foram os 3 juntos ao cinema, eles brincam. Porque a partir daí, ela começou a sair junto com ele, sozinha com o rapaz. Eles se casaram. O Kevin adotou Rory Vaden, que hoje é um dos 100 principais palestrantes do mundo. Um dos principais pensadores sobre produtividade do mundo. E um dos principais palestrantes sobre isso no mundo inteiro. E aí na palestra dele, você viu, se você pode dar a um menino, você pode delegar a um menino para arrumar um pai e um marido para a mãe, o que é que você não pode delegar? Só que às vezes a gente tem medo, e a gente precisa acreditar mais uns nos outros. A gente tem que deixar as pessoas se aproximarem, principalmente você que sabe de alguma coisa, você que tem uma certa expertise, procure alguém, treine alguém. Procure trazer essa pessoa para perto, mostre para ela, você mamãe,
Você pode aproximar o seu filho ou sua filha para fazer alguma coisa lá da sua casa. Peça primeiro para ele só observar como faz. Aí depois que uma criança mesmo, ela observa, depois peça para ela ajudar. Ela vai ajudar. A Luísa, a mais linda neta do mundo, de todos os tempos e de todas as galáxias. Você pode até discordar de mim, você tem todo o direito, até é bom que você discorde. Mas para mim é. Então, eu vejo como ela gosta de aprender assim. Ela ficava, a gente ia viajar, ela ficava olhando, tem que arrumar mala, mas ela queria brincar. Dali uns tempos, a vovó chamou ela para ajudar a arrumar a mala. Ela começou a ajudar, porque primeiro ela viu, depois ela começou a ajudar. Depois que ela começa a ajudar, na última viagem que a gente fez, ela própria queria arrumar a própria mala. Ela que abria o zíper, ela sabia como abrir, ela arrumava ainda as roupas daquele jeito, né? Se deixasse daquele jeito, ia chegar toda amarrotada lá. Depois vai dando, a vovó com jeitinho, não, dobra assim. Porque primeiro ela observou, segundo ela ajudou, terceiro ela estava fazendo, né? Junto, percebendo, e por fim, você vai só observar a pessoa fazendo. Confie nas pessoas. Isso não quer dizer que você deve soltar a pessoa na banguela, não. É você acreditar, é você deixar aquela pessoa fazer. E por fim, coragem para assumir vulnerabilidade. Eu ia terminar essa parte dizendo assim, meus irmãos, você não vai inspirar ninguém porque você é o perfeito. Você não vai capacitar, ajudar alguém a crescer porque você vai se mostrar o fortão que nunca erra. O papai sabe tudo. Aquele que diz assim, cola em mim que você brilha. Não, sabe por quê? Porque eu e você, todos nós, você e eu e você, nós erramos. Nós temos que ter coragem para assumir vulnerabilidade, até diante dos nossos filhos. Quantas vezes tive que chegar, olha, o papai falou isso, mas o papai estava errado. Assumir vulnerabilidade cria na pessoa desconfiança? Não, pelo contrário, a pessoa aprende a confiar mais em você, porque sabe que você é uma pessoa que não quer ser o perfeito, porque no fundo, todo mundo quando cresce, percebe que ninguém é perfeito. Aí quando você demonstra a sua vulnerabilidade, você ganha mais poder para poder influenciar. As pessoas confiam ainda mais em você. Viva com paixão, com coragem, com integridade. Não tente ser aquele que nunca erro, não preciso pedir perdão para nada. Peça perdão, se envolva. Ame, se importe, inspire, capacite, ande junto. Nós precisamos criar esse mundo. Temos assim, seguimos Jesus. E diante da vida de Jesus, buscarmos fazer aquilo que Jesus fez. Ele está nos capacitando o tempo inteiro. E você às vezes pode dizer assim, não, mas essa obra de Jesus não é para mim não, porque meu Deus, olha só. Deixa eu dizer para você, Jesus sempre usa pessoas vulneráveis. Pessoas que entendem que elas por si mesmas não podem fazer aquilo que Deus quer delas. Mas Jesus, quando vê um coração vulnerável, Ele sabe que dali tem uma alma que quando errar, uma pessoa quando errar, está sempre disposto a pedir perdão e para começar de novo. E é Jesus quem perdoa e capacita para quantos recomeços forem necessários. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. E tudo isso começa quando a gente assume vulnerabilidade. Quando a gente vai até Ele e diz, pelas minhas próprias forças eu não conseguirei, mas confio no Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos cantar num espírito de oração. Você vai dizer para Deus agora que você quer ser sim a imagem e semelhança de Cristo. Assim você vai ser
essa pessoa que valoriza, que inspira, que capacita. Quando você agora orar e dizer assim: Espírito Santo, eu sou fraco, eu sou pobre, mas o Senhor tem cuidado de mim. Me ajuda, Senhor, me capacita pelo poder do Espírito Santo. Feche seus olhos um pouquinho, feche seus olhos e comece a orar.